No Minas Repórter de hoje, nós vamos investigar o que aconteceu com a querida Kumoko, ou Shiraori, ou Shiro, né? O que você quiser chamar. Meus bons, o que será que rolou no final da história de Kumoritsuka Nanika? Você não sabe, né? Pois é, eu tô aqui pra te contar. Será que a Shiro voltou pra casa? Será que ela perdeu a vida no fim ou conseguiu salvar todos os reencarnados e derrotar a D no final das contas? Bom, é isso que a gente vai ver e eu já digo uma coisa. Vocês vão entender tudo e vão com certeza ficar de queixo caído no final, cara. Então fica aqui até o final que tu vai ver como é que o negócio ficou. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, parece que ultimamente a gente tá voltando ali num hype, né, da história de Kumoritsuka Nanika, justamente porque depois de ter sido lançado lá fora o final, todos os fãs ficaram doidos aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos, americano, enfim, a galera tá querendo muito saber o que aconteceu, como que realmente foi essa última batalha. Será que a Shiro tinha realmente conseguido salvar todo mundo? Bom, finalmente o dia da gente saber o que rolou chegou. Acontece que no dia seguinte da queda de Kyoya, a equipe tinha retornado para o grande labirinto de Yaoh através do teletransporte de Ronan e continuaram avançando lá. Sem escolha no final das contas, por conta de todas as batalhas, eles foram forçados a recuar para recuperar os ferimentos, né? Também não dá para ficar indo para frente eternamente. E enquanto isso, a disputa entre o dragão da água, Eira, e a Sofia estava se transformando num impasse. A Eira estava focada em ganhar mais tempo, enquanto a Sofia estava lutando para lidar com a submersão do labirinto, congelando toda a água no geral, né? Então a camada superior do labirinto era o caos, mano. Eram zonas inundadas, congeladas. Inclusive isso trouxe um desafio muito maior e mais perigoso para quem chegasse lá. Enquanto a batalha entre a Eira e a Sofia estava estagnada nesse momento, né? Os dois estavam meio que empatados ali. A batalha em cima do solo terminou com a derrota da rainha Taratect. Só que os remanescentes, a galera que ficou lá, né, tinham um pesadelo absurdo. Inundaram o labirinto, todo mundo começou a descer, forçando um recuo estratégico das forças combinadas de humanos e demônios para essa guerra aí. A situação meio que ficou no impasse total, aguardando o desfecho da disputa entre a Eira e a Sofia, que era aquilo ali que ia estabilizar e acabar, né, ver qual lado que ia ser o que ia ganhar vantagem. Então tudo começou a se desdobrar na iminência de uma batalha crucial para acontecer. Com a derrota de Kyoya e a força enfraquecida da equipe no geral, o Rei Demônio aguardava a camada inferior do labirinto, acompanhado por duas rainhas Taratect e uma horda de monstros de aranhas também. A situação parecia muito sombria, especialmente considerando a superioridade da Sofia sobre a Eira na disputa que estava acontecendo agora. A Shiro foi confrontada pela cena diante de si, questionando a própria resolução diante da perda de Kyoya e também de toda a adversidade que estava se acumulando e tal. E a batalha iminente apresentava vários desafios formidáveis. 5 dragões antigos foram convocados. Outros monstros poderosos do lado do Rei Demônio também estavam, querendo ir com tudo pra cima deles pra acabar com essa batalha. E enquanto as rainhas e os dragões antigos estavam se preparando pra enfrentar as Taratect, né, e os dragões inimigos aí, uma reviravolta aconteceu de intervenção, que foi o Dustin, cara. A presença dele, de uma forma desconcertante, criou um momento de incerteza nessa batalha, interrompendo todos os planos que foram cuidadosamente elaborados ali. Só que quando ele chegou, a resposta pra esse mistério veio de um bruxo idoso que estava ao lado dele, o Ronan, um praticante renomado da magia espacial e também conhecido como o humano mais forte da existência. Ao que parecia, cara, o Ronan tinha usado o teletransporte para trazer o Dustin até ali, só que as razões eram totalmente desconhecidas. Mesmo durante a batalha intensa com o Wrath, né, o Ronan permaneceu em silêncio, ciente de que toda a sua eliminação ali significaria uma perda da capacidade de escapar total. Essa preocupação começou a se estender também para o Dustin, que parecia estar num local seguro no caso de um revés, né, se acontecesse alguma reviravolta e tal. E a Shiro começou a pensar sobre por que Dustin estava presente naquele momento, considerando que a intervenção dele era uma parada inesperada e que, cara, ele só deveria aparecer se a derrota fosse iminente. A atividade da habilidade Harmonia que estava rolando lá por parte do Dustin chamou a atenção da Shiro. Essa habilidade era capaz de neutralizar completamente o ataque de sopro das duas rainhas, que eram consideradas aí uma defesa excepcional. Mas apesar do sangramento no corpo, o Dustin tinha anulado de uma forma mais eficaz o ataque das rainhas Taratect, demonstrando um resultado positivo em termos de custo-benefício. No entanto, a Shiro começou a pensar de novo ali, ficou meio frustrada com isso, com toda essa situação, e mesmo que os humanos, incluindo Ronan e Yamato, estavam mostrando habilidades surpreendentes no combate contra os Taratect, a Shiro se via incapaz de agir da mesma forma. A função dela estava limitada a dar algumas instruções e meio que deixava ela impotente no campo de batalha, ela não conseguia ir pra frente, até porque ela estava servindo como se fosse um major, né, falando vai, faz isso, aquilo, tal, passando as informações todas, e as coisas começaram a se intensificar quando os Taratect começaram
a avançar em direção ao Dust. Só que Ronan interveio nisso daí, né, com a magia poderosa de fogo, destruindo as ameaças das Taráctidas também. A Shiro reconhecia a força de Ronan, mesmo em comparação com todos os dragões antigos, e também lamentava subestimar a capacidade dos humanos. Enquanto isso, Raze, aparentemente, que era um aliado, né, estava avançando em direção a Shiro. E as rainhas tentavam interceptar esse ataque, só que a habilidade Harmonia do Dustin, mais uma vez, chegou surpreendendo, permitindo que o Raze avançasse ileso. E olha só, ele alcançou Shiro. Mudando então a perspectiva do Rei Demônio nessa hora, que refletia sobre a existência do antigo líder dos dragões, ele revelou ter se desenvolvido ainda mais com habilidades especializadas para combater deuses, sem uma espécie de seguro contra uma invasão divina ou algo do tipo. Só que a sua utilidade era... tinha um certo questionamento, né? A gente não sabia se era verdadeiro ou não, porque a força dele seria muito necessária só para circunstâncias extremas. Ele não usa aleatoriamente. E a história começou a entrar num clímax absurdo quando a Shiro estava prestes a atacar Ariel depois do combate, né? Só que ela foi surpreendida por outra pessoa, o Gyuri, que apareceu ali gravemente ferido. Ambos tentaram proteger a Ariel e a cena terminou com uma reviravolta inesperada. Só que a gente não viu isso daí de cara agora, vai ver um pouquinho mais pra frente. Porque foi mudado, né? A perspectiva foi pro Dustin de novo, que estava retornando depois de derrotar Kuro e avaliando toda a situação. Ele se deparava com um dragoniano agora, um inimigo que ele até julgava poder derrotar tranquilamente. Só que antes que ele pudesse agir, o Rei Demônio deteve ele para compartilhar uma notícia de que a Kuro não tinha morrido. A confusão estava simplesmente se instalando nele enquanto o Dustin estava processando essa revelação para ele agora. E ele estava se preparando para enfrentar o próximo desafio então. Então, voltando para a luta da Shiro contra o Gyuri, que eu vou chamar de dragoniano agora, uma sensação desagradável começou a emanar do punho do dragoniano, cara. A galera que tava vendo começou a perceber instintivamente que ele não deveria receber aquele golpe. Era uma sensação de um ataque de heresia, tá ligado? E essa habilidade de ataque de heresia tinha um efeito de danificar diretamente a alma da pessoa, sendo eficaz até mesmo contra deuses. Literalmente é uma habilidade anti-deuses. Era uma habilidade projetada pra enfrentar divindades, tá ligado? Então assim... não dava. Ao incorporar uma habilidade tão desafiadora pro próprio sistema, mano, pô, isso aí era surreal pra qualquer um que tivesse ali. Nem os 8 mais poderosos lá, a galera mais top, conseguiria lidar contra isso. Contra quem ela tava conspirando receber esse ataque aí. Só que o observador do momento evitou o ataque do dragoniano. E é engraçado, porque apesar de poder curar o corpo físico instantaneamente, os danos que eram causados à alma não eram uma coisa fácil de se reparar. Então ele refletiu sobre a posição única dele entre os dragões, com habilidades desenvolvidas para enfrentar os deuses de uma maneira única. A sua forma humanoide também era distinta entre os dragões, proporcionando a ele um estilo de luta desarmado incomum, que não era muito visto assim entre os dragões ali, eles usando esses ataques. Então o ataque de heresia era ativado na base da palma da mão, tornando ele facilmente evitável, até porque não é uma grande área que é pega, né? Então, apesar da dragoniana adversária se adaptar aos seus movimentos, a Shiro continuava lutando, reconhecendo que a sua derrota era só uma questão de tempo. As suas reflexões revelaram uma certa futilidade das suas habilidades depois da derrota do seu senhor, mas a sua vontade de lutar permanecia muito forte. E ao enfrentar a deusa branca, a Shiro começou a avançar contra a própria torre de energia também liberada por ela. Ela perdeu a metade inferior do corpo, só que a sua metade superior continuou avançando, tá ligado? E ela acabou retalhando, acabando, né, contra-atacando com a deusa aí com o último gesto de resistência. Mesmo da derrota iminente, ela expressou uma vontade forte de desafiar o seu destino. Apesar da derrota, ela não lamentou as suas ações, porque conseguiu causar uma ferida significativa, então tudo começou a voltar para um outro lado, uma surpresa diante da ousadia da dragoniana, que arrancou o próprio braço e lançou, aproveitando a sua última oportunidade para o ataque. A cena então voltou para a deusa branca aí, que avaliava os danos causados pela investida da Shiro, e ela notou que o corte poderia afetar o campo de visão dela, mas estava relativamente tranquila, tá? Foi mostrado pra gente também a força do dragoniano e o reconhecimento que ela recebeu, né, verdadeiramente, era algo formidável. A atenção se voltou então para uma batalha em curso, e a deusa branca estava enfrentando outros oponentes agora, e também começou a falar sobre estratégias de observação sobre todos os dragões restantes. Enquanto a deusa branca estava continuando a luta, a cena mudou completamente para um grupo de personagens planejando uma abordagem para enfrentar o Akaba, uma ameaça mais formidável ainda, e os personagens se moveram de uma forma mais silenciosa para se aproximar do Ronan, que estava em combate com uma Taráctid Arc, né, muito grande, e a Shiro expressou uma certa admiração pela habilidade do Ronan, enquanto o grupo estava planejando uma abordagem estratégica para poder lidar com a situação complicada. O foco então estava em reviver Raze agora para poder adicionar força à sua causa,
Nesse ponto, a narrativa começou a explorar várias habilidades do Ronan em combate, destacando uma capacidade de enfrentar um monstro perigoso sozinho tranquilamente, e o grupo conseguiu derrotar a Taráctide que estava atacando ele. Com uma certa combinação de ataques estratégicos, foi mostrado uma cooperação muito eficaz. Então ele olhou para o velho desmaiado, ao qual o Ronan estava se referindo, e o ancião era o papa da religião da palavra divina, que também tinha desmaiado e estava coberto de sangue depois de usar as habilidades da harmonia para poder anular o ataque do inimigo. A reação excessiva das habilidades ali deixou o papa à beira da morte, tossindo sangue, estava malzão. Enquanto ele falava de alguma forma, a decisão foi tomada. E foi uma parada muito rápida, tá? Deixaram o pai pra trás e curar todas as feridas dele não melhoraria significativamente a situação. E a magia de tratamento demoraria muito tempo. Então não dava. O Ronan foi solicitado para teletransportar onde Casey estava. Abandonar alguém para ele era ruim, né? Mas era necessário nessa hora. A gente tem que dar prioridade dentro de uma guerra, numa batalha dessa. Então o Ronan expressou uma certa preocupação, né? Ele estava ali meio querendo não agir com imprudência e tal, e aí foi quando Katia e Shiro chegaram ao local de Reis por meio do teletransporte do Ronan. E nesse momento a Shiro tava completamente quebrada, cara. Ela não tava, assim, no melhor das hipóteses, não. Acontece que a batalha anterior tinha enfraquecido significativamente, então ela acabou perdendo a visão de um olho e estava coberto de sangue devido à luta intensa. A ordem de enfrentar os inimigos foi toda determinada ali por ser uma prioridade, e como o Dragão do Vento estava sendo a principal ameaça, eles tinham que se concentrar nele, nos 4 oponentes mais fortes, né? O plano era ignorar todos os outros menos perigosos, a energia limitada se restringir ao uso da magia, era para enfrentar o Dragoniano novamente, que foi uma surpresa desagradável para eles. E Yamada, ressuscitada agora pelo velho estranho, apareceu como espada do herói, que era uma ameaça também incrível, e quando ela foi atacada lá, cara, a habilidade do Evil Eye falhou, e a espada do herói foi acionada. O ataque foi anulado pelo Papa com a habilidade de harmonia, mas a situação foi deteriorada rapidamente. O Akaba foi morto novamente por Reis, e Shiro, cara, que estava tentando agir de uma forma tranquila, foi atacada pelo Dragoniano, ressuscitado pelo Yamada. A luta começou a se intensificar e a Shiro foi derrotada pela espada do herói nessa hora. Só que sim, quando ela recuperou a consciência, ela percebeu que na verdade ela estava perto de ter o seu corpo principal destruído. A subestimação ali da proteção divina do céu de Yamada foi um erro fatal, cara. Só que, apesar do revés, a capacidade de criar clones permitia que ela se recuperasse muito rápido, fosse para um outro lugar, né, para um outro corpo. Então o Akaba observou o desenrolar de todos os eventos com uma análise mais fria e mais lógica. Mesmo diante dos desafios e imprevistos que levaram a perder o seu corpo principal, apesar de se referir às diferentes manifestações como corpo principal e clones, ela ressaltou que no fundo eles compunham de fato o seu ser. Todos eles eram uma parte da Shiro. E enquanto a alma dela permanecesse intacta, qualquer corpo que ela controlasse era uma extensão de si mesma. No entanto, a perda do corpo principal dela era um revés doloroso, né? Porque ele relativamente era o mais evoluído. Então a energia que sustentava esse corpo foi completamente aniquilada, limitando severamente a capacidade dela de participar dos combates futuros. E ainda assim, mesmo com alguns recursos limitados, o Akaba se manteve focada nas suas prioridades. Usando um clone, ela começou a repelir Yamada e o Oshima também, garantindo toda a sobrevivência temporária do Rei Demônio. E ao fechar a porta com o nexo do sistema ali, ela simplesmente se fortaleceu com a barreira. O Akaba começou a buscar ganhar tempo suficiente para recuperar sua energia e planejar todos os seus próximos passos. Seu objetivo era claro, hackear diretamente o sistema usando a deusa Sariel como meio para isso. O que ela queria era desmantelar, acabar com uma parte específica do sistema a qual ela estava vinculada aos valores de status, de habilidade e a alma de todas as criaturas vivas do planeta. E enquanto ela interferia nesse sistema, ela teve aí um encontro imprevisto quando a deusa Sariel resistiu e tentou impedir ela. Só que a Shiro conseguiu inserir um novo recurso para proteger as almas das pessoas durante o processo de extração de energia. Essa parada começou a consumir a última reserva de energia que ela tinha, que tinha preservado no corpo. E aí foi quando desencadeou um colapso do sistema. Ela alcançou o objetivo que tinha que alcançar, mas ao custo da sua própria existência. No caso, a Shiraori agora, ela se despediu enviando um sinal positivo para o Rei Demônio, enquanto a consciência dela se desvanecia e ia embora. Apesar dos seus métodos meio questionáveis, né, ela acreditava que estava agindo para o bem de todos, para garantir um final feliz para esse final de história. Bom, num outro lugar, num cenário envolto por um jardim repleto de flores, tinham duas pessoas desfrutando de um tranquilo momento ao redor dessa mesa central, aonde saboreavam um certo chá.
Uma delas era o deus maligno T, e a outra, que estava com os trajes de empregada doméstica, era Meido, cara. E a conversa entre a Meido e a D girava em torno do resultado recente dessa crise. A D ficou com uma visão sobre esse desfecho aí um pouco diferente, considerava isso aceitável, né? Embora tenha reconhecido que o mundo foi salvo devido ao alto sacrifício de um deus, que foi a Shiraori, a Meido, por sua vez, começou a questionar se essa guerra era realmente necessária, sugerindo que a coexistência entre o mundo e a humanidade desde o início teria sido preferível, né? Talvez, pô, não precisasse de tantas mortes assim. Realmente, paz é a melhor coisa. A D explicou que, na verdade, a guerra era algo inevitável de acontecer devido à falta de energia antes do conflito. E ao longo da conversa, a Meido e a D discutiram todas as implicações da guerra, a melhoria das habilidades dos valores e status durante esse conflito, a manipulação da energia extraída de todas essas vítimas e do dragão negro, do Gyuri também, e a D enfatizou que o seu envolvimento na guerra foi motivado pela busca do Rei Demônio, Ariel, e a Meido observou também uma certa recompensa do Rei Demônio pelo desfecho de tudo. O diálogo revelou nos bastidores do plano secreto que tinha acontecido, envolvendo a morte de metade da humanidade. Meido estava questionando essa moralidade da decisão dessa morte de todo mundo, enquanto a D afirmava o seguinte: a intenção com essa questão aí era justamente o interesse pessoal dela. A conversa ainda foi se estendendo para o futuro dos reencarnados e da não interferência da D na vida de cada um deles, porque eles teriam um futuro a partir dali. Então a cena voltou para uma gaiola de insetos, revelando a presença da Shiro ali dentro, que tentou fingir a própria morte para poder escapar, só que a Meido e a D descobriram a estratégia dela e prenderam ela numa gaiola de insetos. A conclusão da conversa das duas indicou que a Shiro teria que lidar com as consequências das suas ações mais pra frente, enquanto a D expressava toda a atitude dela de não interferir no destino dos outros reencarnados mesmo. Bom, pessoal, vocês curtiram esse vídeo ou não curtiram? Se curtiram, mano, deixa no comentário pra caraca aí embaixo pra gente saber, mano, se você tá afim de continuar assistindo o Kumodesuga no NK. Agora que acabou a novel, né, quem sabe eu não posso trazer aqui também um ranking dos personagens mais poderosos de Kumodesuga. Cara, vai ser muita gente que a gente pode falar. Essa Meido é um personagem aí top, ela tá num top 10 aí, mano, já te digo logo. Você provavelmente não conhece ela, mas a mina é sinistra. Tudo depende de você, tá? Você que tá aí do outro lado tem que dar essa moral pra gente. Então comenta bastante aí e não esquece de se inscrever no canal com o sininho ativado. Você precisa disso, aproveita essa oportunidade, o ano tá acabando e com certeza você não vai querer entrar em 2024 desinformado dos animes, né? Porra, não pode. Então olha só, escreve o que eu tô falando. Ano que vem é o ano dos animes, cara. Tem tanto lançamento quanto continuações aí. Assim, todas as temporadas sem exceção estão recheadas e vai ter muito conteúdo que vocês já gostam, já vê aqui no canal e também muita novidade pra gente comentar, vocês não podem perder essa, hein? Tamo junto sempre, família, aquele forte abraço, beijo no coração e eu te espero no próximo vídeo então. Valeu, até mais, fui!